boa noite a todos. Semana passada a gente falou de FGTS, né, da revisão de 1999 até os dias de hoje. Aquela revisão onde a TR, né, que corrige o FGTS, não é o índice mais adequado, uma vez que ela não corresponde à inflação do período. Então, para você que perdeu o programa, foi esse o assunto abordado na semana passada. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que estarei à disposição para te atender. Agora, hoje, nós vamos tratar de um tema que eu gosto bastante, que é a desaposentação. Esse tema, o que acontece? A pessoa, ela trabalha, o aposentado, né? Hoje em dia, o que acontece? O aposentado, ele tem que voltar para o mercado de trabalho, porque a aposentadoria dele, ela vai se defasando, né? Então, perde o poder de compra. Quando a pessoa se aposenta, ela, por exemplo, ela pode comprar 200 sacos de farinha. Passados 10 anos, ela não compra 20 sacos de farinha com aposentadoria. Por quê? Porque ela não é corrigida corretamente. Então, com isso, a pessoa acaba sendo obrigada a voltar ao mercado de trabalho. Não por vontade, mas por necessidade, né? Então, a pessoa voltando ao mercado de trabalho, o INSS, ele não dá uma nova aposentadoria. Mesmo que a pessoa fique mais 30 anos trabalhando, ela não vai ter direito a outra aposentadoria, ela não vai ter direito a auxílio-doença, ela não vai ter direito a acidente de trabalho. Então, a pessoa paga e não tem a contraprestação do INSS. Então, o que é isso? Isso é uma desvantagem, né, para o aposentado, porque ele não está recebendo nada em troca. Porque sempre quando você paga, é como um seguro. Você paga o seguro, em caso de acidente, você recebe. Agora, o INSS você está pagando, porque você trabalha e é obrigatório pagar o INSS. Só que, por outro lado, se você sofrer um acidente, você vai continuar com a sua aposentadoria. Então, com base nessa desvantagem do aposentado, né, foi criada a tese da desaposentação. O que significa desaposentação? É quando a gente pede para cancelar a atual aposentadoria e somar o tempo, a idade nova do trabalhador, o tempo de serviço atual e todas as contribuições que ele fez após estar aposentado. Ou seja, a pessoa trabalhou se aposentou em 94, voltou ao mercado de trabalho em 95, tá? Então, a gente pede para somar esses 20 anos, parou em 2015, a gente pede para somar esses 20 anos de contribuição. Então, a aposentadoria da pessoa, muitas vezes de R$1.000, ela passa a 3.200, ela tem um salto muito grande pela desaposentação. E isso, o INSS, se a pessoa for no posto e pedir no INSS, olha, eu quero me desaposentar, eles vão dizer não. Não vai porque não é permitido. Só que não existe nenhuma lei que vede, ou seja, que proíba a pessoa de se aposentar. A pessoa, ela pode sim, porque não tem lei dizendo, olha, você não pode. O que não pode é o INSS chegar e cancelar a sua aposentadoria por pura e simples vontade. Isso não existe. Agora, o aposentado que queira ingressar com uma ação e pedir para que os valores de contribuição após a aposentadoria sejam somados e seja concedida uma nova aposentadoria, englobando esses valores, isso é perfeitamente possível e é justo, porque a pessoa trabalhou, ela merece, é um direito, porque eles cancelaram, antigamente existia a figura do pecúlio. A pessoa, depois de aposentada que trabalhasse, ela receberia um pecúlio, tá? Só que eles pura e simplesmente cancelaram o pecúlio. Então, quem trabalha, a pessoa trabalha sem direito a ter nenhuma contraprestação.
E o que acontece? Muitas vezes eu tenho vários clientes, eu tenho muitas ações de desaposentação e o medo das pessoas é o seguinte, mas doutora, se eu entrar com a desaposentação, é possível cancelar a minha aposentadoria ou ficar algum tempo sem receber? Eu te falo, não é, tá? Não é possível desde que o advogado saiba fazer. Então, procure uma pessoa que saiba, que entenda de direito previdenciário. Por quê? Porque se a pessoa não amarrar um pedido no outro, eu peço a desaposentação, desde que seja acumulada com a concessão imediata do novo benefício mais favorável ao segurado. Ou seja, que não seja concedido um sem o outro. O que quer dizer isso? Não pode pura e simplesmente o juiz chegar e falar, olha, eu concedo a desaposentação, mas eu não concedo a nova aposentadoria. Não. Da forma como é feita, o juiz fica amarrado. Ou ele diz sim ou ele diz não. Ok? Agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu o direito, tá, do segurado à desaposentação. E de que maneira que ele reconheceu esse direito à desaposentação? Sem necessidade de devolver qualquer tipo de valor da antiga aposentadoria. Porque um dos medos, né, que ocorriam era o seguinte, então pode ser que o INSS queira de volta o que ele pagou nos últimos 5 anos da última aposentadoria, que seria descontado até no máximo 30% sobre o novo benefício. E que não seria menor ao salário que a aposentadoria que a pessoa recebe hoje. Então, o STJ já disse que concorda com a desaposentação, é possível, sem a necessidade do aposentado devolver R$1 a título de aposentadoria, tá? Então, é perfeitamente possível. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele está analisando a tese da desaposentação. Já começou o julgamento e por 2 vezes parou o julgamento, sendo que da última vez a ministra Rosa Weber pediu vistas do processo. E a votação são 2 votos favoráveis à desaposentação e 2 contra. Mas o que acontece? É uma tese que tem 99,9% de chance de dar certo, porque ela é muito bem feita, a pessoa e os argumentos do INSS, que claro, o INSS é sempre contra tudo que vá beneficiar o aposentado, o segurado, ele quer mais tirar, na hora que ele tem que pagar, ele quer que a pessoa, fique sem nada. Então, os argumentos do INSS são realmente muito fracos. Existe grande possibilidade de dar certo essa tese da desaposentação. Sem contar que essa tese ela é muito forte, né? E a pessoa aumenta, ela já pode começar a receber de maneira imediata. Agora eu vou dar um minutinho, porque eu vou passar os meus contatos, tá? Meu telefone é 3439-8585. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. O site do escritório www.ragosta.jur.adv.br. E no Facebook, Leis do Sucesso, ok? Então, continuando, é realmente uma tese muito boa. Existem várias pessoas que já estão recebendo, sim, porque quando a gente entra com uma ação, a gente pede a tutela antecipada, que significa uma liminar. Eu peço para o juiz já conceder o pedido, independente do julgamento final. Então, muitos juízes, eles concedem. Agora, outros entendem que o aposentado pode esperar até o final da ação para receber, uma vez que ele já recebe a aposentadoria no momento. Então, ele não tem necessidade de de começar a receber de imediato. E, além disso, o que mais
é feito nessa tese? Além de pedir para desaposentar, a gente pede para que, se porventura a tese da desaposentação não seja aceita, então que os valores pagos pelo aposentado sejam devolvidos ao mesmo, que é o que a gente chama de repetição de indébito, tá? Então, a petição, para vocês terem uma ideia, ela tem 60 folhas. Por quê? Porque a gente faz de uma maneira para deixar amarrado a coisa, o juiz não tem muita opção. Ou ele diz sim, ou ele diz não, mas o STJ já falou que todos os juízes têm que concordar com essa tese. Então, abaixo do STJ, todos eles concordam. Até por lei, que eles têm que seguir o que o STJ manda. Então, aqueles que são contra essa tese, eles só não dão a tutela antecipada. Eles julgam procedente, mas não concedem, não deixam o aposentado começar a receber agora a desaposentação. Então, tem que esperar um pouquinho mais. E, além disso, o que eu peço também? Que, se porventura, a gente tem que fazer essa ação de uma maneira que não seja lá na frente julgado improcedente, porque, então você não falou. Então, eu concordo, vamos supor, se o STF lá na frente amanhã falar, pode desaposentar, mas só se devolver o dinheiro. E a pessoa não colocou na petição, pode ser que ela perca a causa. Então, eu já coloco também, olha, se tiver que devolver, que seja no máximo 30% do benefício que a pessoa vai receber, do novo benefício, desde que não seja menor ao benefício que ela recebe hoje. E, além disso, a gente pede também o quê? Que seja feita uma revisão. Se, porventura, der tudo errado, ainda eu peço uma revisão na aposentadoria da pessoa. Para quê? Para a pessoa não perder a ação. Então, quer dizer, é uma ação que ela é tão bem feita e tão cercada que é muito, mas muito difícil de dar errado. Então, não existe o porquê a pessoa ter medo. Eu só dou um conselho que só daqui uns 5 minutinhos eu vou começar a atender os ouvintes. Então, quem quiser começar a ligar, no 3016 1764 e no 3016 1765, fique à vontade, que daqui uns 5 minutos eu já vou começar a atender as pessoas. E uma outra coisa, me perguntam, escuta, eu sou aposentado por invalidez. Eu posso fazer desaposentação? Não. Aposentadoria por invalidez significa que a pessoa ela está doente, então ela não pode retornar ao mercado de trabalho. E o que acontece? Se porventura a pessoa retorna ao mercado de trabalho, a aposentadoria dela por invalidez, ou seja, você está inválido, você não pode trabalhar. Aí você está trabalhando e aí você quer se desaposentar? Não existe. Então, quem tiver nesse tipo de situação, a minha resposta já é não pode ser feito. Então, a gente já tem um ouvinte no ar. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, é o Flávio de Jundiaí, tudo bom? Tudo bem, como vai? Tudo bem, assim, eu tenho uma dúvida, porque eu trabalho como porteiro em 2 empresas, né? Ok. E futuramente, quando eu me aposentar, vai ser somado esses 2 salários ou vai ser a média dos 2 que futuramente eu irei receber, entendeu? Entendi. Normalmente é somado que você está há mais tempo, é somado 1. Agora, eu precisaria ver, na realidade, o seu CNIS para verificar como é que está, em que situação está, mas normalmente é somado 1. E tá bom? É um só que, então, futuramente, quando eu me aposentar, vai ser contado a média de um salário, não vai ser somado os 2, então. Provavelmente entra aquele que está maior e o segundo é um complemento. Mas isso, eu precisaria, para te dar uma resposta com certeza, eu precisaria analisar o caso com os papéis na mão. Com o CNIS, eu poderia, com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta todos os seus salários, aí sim é possível verificar, tá? Tudo bem. E deixa eu tirar uma dúvida para você. Quando uma pessoa se aposentar, é contado a média dos últimos 5 anos ou não? Não. Ou é da vida inteira? Não, é feito de julho de 1994 para cá.
Ah, entendi. Daí conta a média de todos esses anos, os 20 últimos anos, então. Isso, dos 80 maiores salários. Ok, então muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite, obrigada. Alô? Alô, boa noite, doutora. Boa noite, com quem eu falo? Edinalva. Como vai, tudo bem? Tudo bem, querida. Eu gostaria de informação a respeito do meu esposo, que ele é deficiente visual e ele entrou com a desaposentação. Então, eu gostaria de saber como funciona. Ele entrou com uma ação sobre isso, só que daí, até agora, no momento, não obteve nenhuma resposta da aposentadoria especial. Eu gostaria que a senhora me informasse se tem alguma resposta, alguma coisa, porque o advogado não fala nada no momento. Bom, aí o que acontece? É um caso que você precisa tratar com seu advogado, você marca, vai lá, conversa com seu advogado. Por quê? Porque quando tem um colega, até por uma questão de ética, eu não posso entrar. Tá? Então, nesse caso, eu te aconselho a ligar, porque o que acontece? Às vezes o advogado está muito ocupado, não consegue ligar, então liga, manda e-mail, vai até lá, tenta saber o que está acontecendo, porque eu não vou poder, eu queria muito te ajudar, sabe? Mas nesse caso eu não posso, porque já tem um colega meu atuando na ação. Tá bom? Ok, doutora, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite, com quem eu falo? Nilson. Boa noite, Nilson. O que posso te ajudar? Doutor Tatiana, tudo bem? Tudo, e o senhor? Estou te acompanhando, tudo bem. Eu liguei para sua secretária agora, a semana passada, deixei meu telefone da minha casa para ela, não sei se ela passou para a senhora, para a senhora entrar em contato comigo aqui em casa. Sei. Mas como eu estou ouvindo o programa novamente, eu vou ter uma dúvida para tirar para a senhora bem rapidinha. Pois não. Eu sou aposentado por tempo de serviço. Sim, senhor. Desde 1998. Ok. E não parei de trabalhar. Trabalho numa empresa atualmente, já fez mais de 1 ano e 2 meses que eu trabalho. E o que acontece é o seguinte, em dezembro agora, eu sofri um acidente, eu levei um escorregão e acabei fraturando minha perna direita. Sim. Eu estou em tratamento já, o médico me deu 60 dias de afastamento. Tá. Já apresentei para a empresa o documento e dia 22 agora eu tenho voltar novamente no ortopedista. Tá. E eu tive na agência onde eu me aposentei em 98, e na Zona Sul de São Paulo, me perguntando para eles se eu poderia obter caixa, né? Porque a empresa paga 15 dias só, não é isso? Mas no caso o senhor já é aposentado, não é? Eu sou aposentado por tempo de serviço. Então o senhor não tem direito. Exatamente, essa é a minha dúvida. Então não tem direito. Não adianta fazer perícia que eu não vou ser reconhecido, não é isso? Não perca o seu tempo, não vai. Justamente. Então eu entreguei esse documento para a empresa está sabendo que eu estou afastado e dia 22 agora tenho que passar pelo médico novamente. Certo. Então o que acontece? A empresa não vai me pagar nada de salário nesse período que eu vou ficar afastado não, né? Aí vai depender do que vocês tratarem. Provavelmente também não. O senhor não vai receber. O senhor vai ficar só com o dinheiro da sua aposentadoria. Certo. Só que a empresa não pode me mandar embora, não é isso? Olha, se o senhor estivesse recebendo, tá? Na realidade, se o senhor estivesse recebendo auxílio-doença, não poderia. Mas o senhor está afastado. Então, normalmente eles não mandam, mas eles podem mandar. Pode mandar, eles têm direito de mandar embora, é isso? Tem. A única coisa que tem, eles podem me reconhecer e eu voltar a trabalhar novamente e voltar tudo normal ao meu salário, como era antigamente. Isso. Então, é isso aí. Não muda nada não, né? Não. Agora, quanto à desaposentação que a senhora falou ali há pouco aí, sim. Eu tenho direito de fazer? Tem direito. No período que eu já trabalho, já registrado, tudo? Tem e provavelmente vai aumentar muito o seu salário. Sei. Então eu tenho que, no caso, ligar para a senhora e marcar um dia e um horário para mim ir no seu escritório. Exatamente. Certo, então eu vou tentar fazer isso daí e eu levo a carteira profissional, levo os documentos Isso, por telefone eu informo para o senhor, tá bom? É isso mesmo? Depois a gente conversa melhor. Agora eu tenho que atender outro ouvinte, por favor. Obrigada. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É com a Rosana. Pois não, Rosana, em que posso ajudá-la? Por favor, tira uma dúvida minha. Pois não. Há alguns anos atrás, foi feito um pedido de revisão da pensão da minha mãe.
tinha dado até procedente. Mas acontece que ela faleceu agora. Aí como é que fica? esse Foi processo? julgada favorável? Foi. Os herdeiros têm direito a receber. Ah, entendi. Tá bom? Tá joia. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, eu vou passar de novo meus contatos. Meu telefone é 3439-8585. O meu e-mail, tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. E o site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. Então, e o que acontece? Essa tese da desaposentação surge muitas dúvidas e tem muita gente que está aposentado, tem o direito e não procura, não corre atrás, não vai se informar. Então, é muito importante que a pessoa vá, procure um advogado da sua confiança, faça a revisão. E outra coisa, é importantíssimo que sejam feitos os cálculos, tá? Antes de entrar com a ação. Não entrem com a ação sem fazer os cálculos primeiro, porque tem que comprovar de que existe a vantagem para se entrar com a ação. Agora, mais uma pessoa... Alô? Alô, é a doutora Tatiana? Isso, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com o Antônio. Boa noite, seu Antônio, que posso ajudá-lo? Eu tenho uma dúvida. No dia 23 do mês passado, eu dei entrada na minha aposentadoria especial. Deu 30 anos e um mês. E a sogra também não tinha o PP da duas empresas que eu trabalhava. O senhor tem o PP ou não tem? Eu tenho o PPV das duas empresas. Tá. Aí eu dei entrada dia 23, a moça falou que ia para o PPV analisar. Qual seria a chance de eu ganhar? O senhor deu entrada no INSS? Isso, dia 23 do mês passado. Tá, então o senhor vai ter que aguardar até o final do mês, porque o que acontece? A aposentadoria especial é uma das mais recusadas pelo INSS por falta de conhecimento dos funcionários. Então, se porventura for negada, aí o senhor pode entrar com uma ação judicial. Ah, ok. Deu 30 anos e um mês. Só que eu trabalhei em uma empresa 20 anos e trabalhei em outra empresa mais 5 anos na metalúrgica. Então, todo o tempo vai ser somado, tempo especial tem a contagem diferente, mas o senhor, pelo que o senhor está dizendo, o senhor tem direito. E aí, qualquer problema, o senhor procura um advogado. Ah, se por acaso ele for errado, tem que procurar um advogado, é isso? Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? Imagina, eu que agradeço. Bom, então, voltando a dizer, é muito importante dar entrada, antes de qualquer coisa, faça o cálculo do valor do novo benefício, porque muitas vezes a pessoa continua trabalhando, mas ela se aposentou com um salário muito alto e continua trabalhando recolhendo apenas um salário mínimo. Então, o que acontece? A aposentadoria, se for feita uma nova, acaba baixando o valor. E uma outra dica que eu não falei é quem se aposentou por idade e trabalhou, ainda que trabalhou pouco tempo, 2, 3, 6 meses, se der entrada de novo numa nova aposentadoria por idade, o valor aumenta, porque a pessoa tem mais idade, né? E a gente pede para entrar também o fator previdenciário, o que acaba aumentando muito a aposentadoria da pessoa. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar mais uma vez os meus contatos, que o programa já está quase acabando. Então, vamos lá. Meu telefone, 3439-8585. O meu e-mail, tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. Site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. Eu agradeço muito a sua atenção e semana que vem a gente está aqui com mais um programa Leis do Sucesso. Eu aguardo vocês até a próxima terça. Obrigada, boa noite.